abrir as nossas Bíblias lá em Levíticos, capítulo de número 16. Nós iremos ler do versículo 29 ao 34. Por favor, desliga esse ventilador, senão minha voz não chega até o final, não. Levíticos, capítulo 16, do 29 ao 34, à medida que você for encontrando, fique de pé. Meus irmãos, muita gente tem dificuldade para entender o livro de Levíticos, né? É sempre desafiador a gente pregar aqui. E eu queria que você pudesse compreender bem como esse livro é valioso, porque nele Deus estipulou de forma bem minuciosa como seu povo deveria então prestar culto a Ele, prestar seus sacrifícios, suas ofertas. E os sacerdotes, bem como os levitas, eles usavam esse livro como manual para instruí-los no culto ao Senhor. Então, quando nós lemos os Levíticos, nós lembramos, trazemos à memória aquilo que esse livro tem a dizer, e como cristãos buscamos um significado para o nosso culto também. Então, eu queria que você pudesse ler, acompanhar comigo, Levíticos capítulo 16, a partir do versículo 29. Diz assim a palavra do nosso Deus, Levíticos 16, a partir do versículo 29, até o 34. Diz assim: Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, é que fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará a expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso lhe será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Curve sua fronte e peça a iluminação de Deus nesse instante, mais uma vez. Meu Pai, estamos aqui nesse momento para rogar a Ti que o Senhor nos ajude a compreender a Tua santa palavra. Pai, que nessa noite, essa palavra, Senhor, nos instrua, nos dê direção naquilo que o Senhor deseja no culto que prestamos a Ti. Pai, eu te peço, seja com a Tua igreja, com o Teu povo. Pai, enche o nosso coração de adoração e de louvor pela Tua grandeza, pela Tua santidade. Pai, assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar nesse instante. Meus irmãos, o livro de Levítico ele tem muito a nos ensinar, né? Tem muito a nos ensinar. Eu sei que tem aqueles que estão começando agora a leitura das Escrituras, e quando chega aqui em Levítico parece dar um trava, porque é uma série de leis, né? Acerca de sacrifícios que deveriam ser prestados a Deus, sacrifícios de paz, sacrifícios de oblação, e assim vai. E muitos não se animam a prosseguir na leitura porque acham muito difícil ler o livro de Levíticos. O livro de Levítico, irmão, tem muito a nos ensinar acerca da pureza e santidade do nosso Deus. O nosso Deus é tão santo que Ele não deixou aí que o homem viesse se relacionar com Ele de qualquer forma. Deus deu uma série de regras para que o povo pudesse entender, o povo de Israel pudesse entender como eles deveriam se achegar a Deus. E uma vez que essas regras estavam dadas, essas leis estavam dadas, se alguém se aventurasse a quebrar, transgredir uma dessas leis, sofreria a punição pela santidade de Deus. Há um evento bem conhecido em que os filhos de Arão chegam até o Senhor com um fogo estranho, um fogo que Deus não havia pedido nem determinado. E quando aqueles
dois homens chegam diante do Senhor, no Santo do Santo, e ali vão apresentar ao Senhor aquele incenso estranho, aquele fogo estranho, diz a palavra, que eles são fulminados pela santidade de Deus. E por quê? Porque Deus é santo. Porque o Deus a quem nós adoramos, irmãos, é um Deus que estabelece como Ele deseja ser adorado, como Ele deseja ser louvado, e nós precisamos atentar para isso. Quando lemos o livro de Levíticos, nós aprendemos muito acerca da santidade de Deus e de como Deus, Ele deseja ser adorado. Nessa noite, eu gostaria de expor para vocês essa passagem, e nós iremos voltar a nossa atenção para o tema, o culto sacrificial a Deus. Que culto é esse? O que é que isso implica no culto que prestamos ao Senhor? Eu acredito que nós temos muito a aprender aqui, naquilo que essa passagem tem a nos ensinar. Como cristãos, nós iremos aqui encontrar algumas coisas que às vezes passa despercebido numa leitura rápida, que esse texto tem a nos mostrar acerca do culto hoje para nós que somos cristãos. O culto em nossos dias, infelizmente, irmãos, muitas vezes tem sido substituído por uma experiência puramente emocional, destituída da Bíblia Sagrada, destituída da vontade de Deus, aquilo que Deus ele estabelece na sua palavra. E aí, quando isso acontece, ir para o culto se torna uma experiência onde os meus sentidos eu preciso me arrepiar, eu preciso ter vontade de chorar, eu preciso de ter uma série de outras coisas mais emocionais, que muitas vezes não têm respaldo bíblico, porque não são fruto de uma contemplação da grandeza de Deus, da grandeza de Deus. Eu estava prestando atenção nos louvores que o grupo estava cantando, que o Elohim estava cantando, irmãos, quanta coisa vocês disseram aqui, que vocês não prestaram bem atenção no que disseram. Vocês falaram da grandeza de Deus, vocês disseram que quando estão na presença do Senhor, até numa linguagem exagerada, poética, há um êxtase, eu saio fora de mim. Será que isso acontece mesmo, irmãos? Será que a gente participa do culto tendo coisas como esse detalhe? Êxtase, onde é que a Bíblia diz que o culto a Deus eu tenho que ter êxtase? Você sabe o que é êxtase? É sair de dentro de mim, né? Irmãos, Deus está dentro de mim, como é que eu vou sair de dentro de mim? Eu encontro a Deus no meu coração e não fora de mim, Ele está lá, eu sou o templo onde eu culto e presto culto ao Senhor. E às vezes a gente está cantando, dizendo, falando coisas que a gente não tem muitas noções. Às vezes isso está ligado a essa experiência, irmãos, emocional, de cultuar como sentir. Tem o lado do sentir, tem o espaço para o sentir, tem. Quando contemplamos a palavra de Deus e ouvimos a revelação da grandeza, do amor, da justiça e da misericórdia no nosso Senhor, então o nosso coração se alegra, então nós pulamos até, se for o caso, nós até choramos, nos derramamos, mas diante daquilo que Deus revela de si mesmo. Meus irmãos, para muita gente cultuar é sentir o inexplicável, sentir aquilo que eu não consigo explicar, mas sei que foi assim. Meus irmãos, o que é preciso então para cultuar a Deus? O que é preciso para que o nosso culto alcance o propósito que Deus requer de nós? O que é necessário? Na passagem que nós lemos aqui, Deus estabeleceu ao seu povo Israel, lá na antiga aliança, o sábado especial, um sábado solene, um dia reservado no ano em que o povo iria prestar expiação ao Senhor. O que é expiação, irmãos? Sacrifícios que eram entregues a Deus, dados a Deus, o sangue era derramado do animal em substituição pelo povo, e naquele ato simbólico, Deus então assim recebia do seu povo a adoração, o seu povo tinha os seus pecados perdoados. Meus queridos irmãos, uma vez por ano o povo, o sacerdote, o sumo sacerdote, reunia todas as tribos de Israel e então oferecia ali a expiação ao Senhor. Nesse dia ninguém deveria trabalhar, estrangeiro não deveria trabalhar, o povo de Israel deveria cessar qualquer atividade. Por quê? Porque era dia do Senhor, porque era dia de adoração, era dia de viver e entregar a Deus assim todo o seu tempo, toda a sua atenção. Deus não queria o seu povo dividido, entre o seu trabalho e Ele,
né? Era dia do Senhor. Hoje, infelizmente, no dia do Senhor, a gente está dividido demais, né? A gente está dividido nos trabalhos que a gente tem que fazer. Pela manhã chegou uma pessoa aqui que tem visitado a nossa igreja, e aí a pessoa chegou e já ia saindo de manhãzinha, e eu ia chegando, aí eu disse: minha irmã, que bom a senhora aqui, vamos hoje aprender a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Aí a irmã olhou para mim e disse assim: pastor, hoje não dá não, porque eu estou com um bocado de roupa para lavar em casa. No dia do Senhor, o dia que deveria ser do Senhor, a gente está dividindo com outras coisas. Meus irmãos, o dia do Senhor, como diz, é do Senhor, tudo é dele. É um dia em que eu preciso estar com a minha atenção voltada para o Senhor, participando do culto solene, onde o corpo de Cristo está reunido para adorar ao Senhor. Naquele sábado solene que Deus havia estabelecido, Israel deveria separar esse dia para o culto a Deus, meus irmãos. Ninguém deveria trabalhar. E naquele dia era oferecido sacrifícios, até mesmo pelos objetos do templo, do tabernáculo, onde Deus seria adorado. O sacerdote também oferecia os seus sacrifícios e o povo também oferecia a Deus ali o sacrifício de expiação pelos seus pecados. Meus queridos irmãos, ao olhar para essa passagem, como cristãos, porque nós não somos judeus, nós olhamos para o livro de Levíticos e precisamos olhar para essa passagem e buscar nela o significado cristão, evangélico que essa passagem tem a nos ensinar. E é muito importante que a gente entenda isso, que quando nós voltamos os nossos olhos aqui para o Antigo Testamento, nós não voltamos a ser judeus. Nós agora estamos sob a nova aliança, nós estamos agora em Cristo Jesus e precisamos encontrar nesse texto o significado cristão. Se você não encontrar o significado cristão do texto, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um israelita hebreu, vai precisar ir para o deserto e estar sacrificando animal. E não é isso que Jesus nos ensina. Mas esse texto tem muito a nos ensinar em seus princípios, naquilo que Deus aqui nos deixa como princípio. Meus irmãos, ao olhar para essa passagem como cristãos, nós podemos ver que o preço que Cristo pagou perpetuamente a Deus pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, é razão para nós cultuarmos a Deus em solene humilhação. Entenda bem, o que nós hoje sabemos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, ao fazer a expiação, né, pelas nossas vidas, nos leva agora a prestar a Deus um culto onde a nossa alma, o nosso coração, ele é humilhado diante da graça que nós recebemos da parte do nosso Deus. Então nós podemos aqui nesse texto notar algumas atitudes que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que nós devemos atentar quando oferecemos o nosso culto a Deus, quando estamos cultuando ao nosso Senhor. Então vejamos aqui 3 delas. Primeiramente, irmãos, a primeira atitude que esse texto nos mostra no culto que precisamos e devemos entregar ao nosso Deus, é que devemos cultuar a Deus em humilhação pelos nossos pecados. O princípio válido para nós hoje como cristãos, aqui nesse texto em Levíticos, é que ao nos aproximarmos para aquele momento de culto, para o momento de culto a Deus, é necessário que o nosso coração seja humilhado. No culto a Deus não há espaço para um coração soberbo, para alguém soberbo, para alguém que se acha bom demais. No culto a Deus é necessário que tenhamos o nosso coração quebrantado. É necessário que nós tenhamos o nosso coração humilhado para podermos cultuar ao nosso Senhor como o nosso Senhor, Ele requer. Meus irmãos, por que Deus então requer que nós nos humilhemos diante dEle? Por que Deus requer que ao chegarmos aqui, nós venhamos então a cultuar, humilhar? Então nós vamos ver aqui nesse texto. Eu queria que você observasse comigo, deixe sua Bíblia aberta. Meus irmãos, primeiramente, Deus ele quer que nos humilhemos para reconhecermos a sua graça diante dos nossos pecados. Deus requer humilhação daqueles que se aproximam dEle, porque aqueles que se aproximam dEle, se aproximam contemplando o favor imerecido, a graça, o cuidado que eles não mereciam da parte de Deus.
Veja o que diz o versículo 29 em diante. Diz assim: isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão. Olha, observe isso aqui. Aqui a palavra também poderia ser: se afligirão, e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês. Observe a repetição: e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Quando a gente lê aqui o Deus dizendo através de Moisés que é estatuto perpétuo, você deveria perguntar: se é perpétuo, se não se acaba, se não tem fim, se é para sempre, por que que nós hoje não fazemos o que está aqui? Por que que nós hoje não fazemos exatamente o que está aqui? Na verdade, nós fazemos. Por quê? Porque o que está aqui determinado, meus irmãos, continua sendo feito todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus para cultuar a Deus. O sacrifício de expiação, todas as vezes ele é realizado, todas as vezes ele é lembrado, porque ele já foi realizado perpetuamente em Cristo Jesus, quando nós cultuamos a Deus. Então, o estatuto perpétuo continua sendo obedecido por nós. E ele é obedecido porque o que Cristo fez de uma vez por todas e eternamente. Agora você deve perguntar: por que que Cristo fez isso? Porque somos pecadores. E o pecado nos humilha. E o pecado nos leva diante de Deus e nos faz olhar no espelho e perceber que não somos aquilo que Deus quer que sejamos. E é por isso que precisamos ter os nossos pecados perdoados em Cristo. Além disso, a purificação, irmãos, que recebemos, vem por meio de outra pessoa, não vem por meio das nossas mãos. Não é a sua mão que entrega a Deus o seu sacrifício. Na verdade, foi Cristo Jesus quem entregou o sacrifício perfeito. O sacrifício que você não poderia dar com as suas mãos sujas. Se você tentasse agradar a Deus e mostrar a Deus o seu culto perfeito, você não conseguiria, porque imagine você tentando limpar a si mesmo com as mãos sujas. Quanto mais você tenta se limpar, mais sujo você se torna, não é assim? Mais sujo você se torna. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que no culto nós somos humilhados, porque nós não temos forças em nós mesmos para entregar a Deus o culto que Deus requer. Nós precisamos de um sacerdote, nós precisamos que Cristo Jesus esteja na nossa vida, entre nós e Deus, levando a Deus os nossos sacrifícios. Você está entendendo por que o culto requer humilhação? E não tem como cultuar a Deus sem se humilhar? Porque é com humildade que nós nos achegamos a Jesus. É com humildade que nós nos alegramos no que Cristo fez por nós. Meus irmãos, o sumo sacerdote, ele intermediava a purificação, pois ninguém podia se autopurificar. A purificação de Israel, na verdade, é um simbolismo e uma aspiração da purificação que Cristo Jesus nos trouxe. Agora, abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 13 e 14. Meus irmãos, abra sua Bíblia e veja isso, se você puder. Hebreus, capítulo 9, 13 e 14. Perceba que aqui o texto mostra, irmãos, que Jesus cumpre então aquilo que a lei já falava lá atrás. Diz assim o texto, versículo 13 e 14, 9 de Hebreus 13 e 14. Acompanhe na sua Bíblia. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O que é que esse texto está nos mostrando? Que Jesus, irmãos,
cumpre de uma vez por todas aquele sacrifício expiatório que estava sendo já simbolizado lá na história de Israel, lá na antiga aliança. Ou seja, Jesus é o sangue, derrama o sangue de uma vez por todas e perpetuamente, para que nós possamos agora nos relacionar com Deus vivo, sem temer, na presença dEle, engrandecendo a Ele e adorando a Ele. Meus irmãos, ao olharmos para a purificação de Cristo, nós somos humilhados pela nossa incapacidade. Se você não entender a humildade que o Evangelho requer de você, você nunca cultuará a Deus da forma correta. Irmãos, nós somos agraciados pelo favor divino, porque Deus nos socorre. Embora incapazes de chegar aqui nessa noite e oferecermos a Deus os nossos sacrifícios com as nossas próprias mãos, o nosso Deus é tão bondoso que proveu para mim e para você um meio para que você pudesse estar na presença dEle. E isso aconteceu através do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, é comum nas Escrituras, quando Deus se relaciona com o seu povo, Deus ele sempre nos põe de joelhos para depois nos exaltar. Como diz lá Tiago, ele diz: humilhai-vos diante da presença de Deus, e Ele vos exaltará. Desça para que Deus te exalte. Desça para que Deus te levante. No culto ao Senhor também é esse mesmo princípio. Nós precisamos nos descer, perceber quem somos, nos olhar no espelho e deixar Deus dizer quem somos, para poder olhar para a graça dEle e dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Muito obrigado porque eu não sou merecedor, mas o Senhor, mesmo assim, quis me abençoar e me dar o teu filho. Meus queridos irmãos, ao cultuar a Deus, nós devemos nos achegar com um espírito humilde, pois somos pecadores e santos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a nossa geração, os nossos filhos estão sendo aí bombardeados por uma ideologia que simplesmente diz para os nossos filhos que eles são bons demais, que eles são bons por natureza, de que não há nada de ruim neles, que isso é invenção da religião A ou B. Meus irmãos, as Escrituras, que é a verdade de Deus, que nos mostra a verdade, ela diz que nós somos pecadores. A Bíblia nos chama a entender, irmãos, que o mal que há em nós é consequência dos nossos pecados, do mal que existe dentro de nós. E nós precisamos, ao contemplar esse fato, essa verdade que você sabe, porque basta você refletir um pouco nessa semana, quantas coisas perversas não passaram na sua mente, no seu coração, não é mesmo? A gente às vezes está lá, irmãos, numa boa, achando que, poxa, está tudo tranquilo, daqui a pouco vem aquele pensamento terrível, que nos dá nojo, a gente mesmo se pergunta, como é que isso chegou até aqui, né? Meus irmãos, porque somos pecadores, e para cultuarmos a Deus é necessário que nós nos humilhemos. É este princípio que está contido aqui. O povo de Israel deveria entender que era pecador, deveria entender que era limitado para chegar a Deus, que precisava de um sumo sacerdote, de alguém que mediasse esse relacionamento com Deus, e nós hoje temos esse sacerdote, que não sou eu, viu? Não sou eu. Às vezes as pessoas dizem assim: quem é o sacerdote da sua igreja? Na igreja não tem sacerdote, irmãos. O único sacerdote da igreja é Cristo Jesus, o sumo sacerdote. Nós somos pastor, nós somos qualquer outra coisa, líderes, mas sacerdotes, só existe um, e esse é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a primeira atitude é humildade. É preciso nos humilhar para que de fato venhamos cultuar a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você chegou aqui com seu espírito quebrantado? Chegou aqui com seu espírito quebrantado nessa noite? Você reconheceu a sua fraqueza ao se dirigir a Deus, ao cantar a Deus, ao ouvir a palavra do Senhor? Como você tem se julgado? Como você tem se avaliado? Pare e pense, porque você pode estar se enganando. Você pode estar pensando que está cultuando a Deus, mas você não está cultuando a Deus. Você está cultuando a si mesmo. Meus irmãos, a segunda atitude que nós podemos perceber aqui, a partir dos princípios que esse texto de Levíticos nos dá, irmãos, é que devemos cultuar a Deus por meio do sacerdote que nos purifica de todo pecado. Que nos purifica de todo pecado.
dentro do povo de Israel, entre os levitas, na tribo de Levi, nem todos levita era sacerdote. Haviam os sacerdotes que cuidavam da organização do tabernáculo e depois do templo, e havia o chamado sumo sacerdote, era o sacerdote dos sacerdotes. Qual era o papel do sacerdote? Intermediar a relação de Deus com o seu povo, com Israel, com a igreja do Senhor. Então, o sumo sacerdote, ele se colocava entre Deus e o seu povo. Era o sumo sacerdote que era o representante de todo Israel. E era ele quem entrava, então, no Santo dos Santos, no lugar mais próximo que alguém poderia chegar de Deus, no tabernáculo que o Senhor havia estabelecido. E havia uma série de regras estabelecidas para que esse sumo sacerdote pudesse chegar lá. O sumo sacerdote, ele pegava, então, aquela oferta que normalmente num sacrifício de expiação a pessoa levava uma vaca, um novilho, um bode, e aí ele colocava a mão na entrada do tabernáculo, na cabeça daquele bode ou daquele animal, e o sacerdote ia lá, pegava então esse animal, cortava o pescoço com o sangue que era derramado, estava ali sendo simbolizado: olha, boi, não é a tua vida, viu? É a vida de um outro animal, de um outro ser, melhor dizendo, inocente, e esse ser está aqui sendo derramado seu sangue. Esse sangue era aspergido ali no tabernáculo, e então a carne que restava, dependendo do tipo de sacrifício, se fosse um holocausto, a carne era completamente queimada, e se fosse outra, o que aconteceria? Parte da carne era queimada, e o restante, os sacerdotes, se alimentavam ali daquela carne, juntamente com as suas famílias. O sumo sacerdote, ele então levava essa oferta até o Santo dos Santos, para dizer a Deus o seguinte: Senhor, o sangue foi derramado, o perdão aqui agora diante da tua santidade foi estabelecido, porque o sangue foi derramado, e aquele que pecou contra ti lá do povo, ele não precisa agora ser mais castigado, porque uma vida foi castigada, uma vida foi tirada, o sangue foi derramado. Meus irmãos, nós devemos cultuar a Deus por meio do sumo sacerdote que nos purifica do pecado. Quais os requisitos para o sacerdote que faz então essa purificação pelo povo? Veja comigo aí no versículo 32. Primeiramente, o sacerdote ele deve ser ungido e consagrado para o ofício que irá realizar. Então o sacerdote, ele era ungido, ele recebia uma unção especial da parte de Deus, e ele era santificado, separado por Deus para aquele ofício. Não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser o sumo sacerdote ungido e consagrado para Deus. Ainda vemos no versículo 32, observe aí, que diz assim: aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, é que fará a expiação. O texto nos diz também que o sacerdote deveria cumprir o ofício no lugar do pai. Interessante isso, né, irmãos? Não era o pai, mas o filho que entrava até o Santo dos Santos. Ou seja, há um significado aí que a gente vai já entender aqui. Meus irmãos, além disso, o sacerdote também deveria vestir roupas santas, roupas de linho, uma roupa especial que era utilizada para que eles pudessem chegar até a presença do Senhor. E por fim, o sacerdote ele deveria então expiar os pecados, tirar toda a impureza, tanto do tabernáculo, do altar, como também da sua própria vida e da vida do seu povo, para que esse sacerdote pudesse então chegar à presença de Deus. Observe aqui isso, irmãos, esse sumo sacerdote ele não poderia ir de qualquer forma, porque isso significava, sabe o quê? Irreverência. Historicamente, alguns estudiosos dizem que os sacerdotes eles entravam com uma roupa que tinham alguns objetos sonoros, que se esse sacerdote entrasse ali e não realizasse exatamente como a lei havia estabelecido, sabe o que é que aconteceria? Ele era fulminado. E aí esse sininho deixava de bater, e aí eles então puxavam aquele sacerdote por uma corda, né, e tiravam aquele sacerdote de dentro do Santo do Santo, porque o Santo do Santo era o lugar que Deus havia estabelecido, e que para entrar até lá teria que ser um sumo sacerdote com todas as características que Deus havia determinado. Então perceba que Deus ele não se relaciona conosco de qualquer forma.
que Deus é santo, que Deus requer reverência, que é irreverência chegar diante de Deus achando que Ele é o cara. Ele não é o cara, Ele é o santo dos santos. Meus irmãos, Cristo é o sacerdote da nova aliança. Aqui, tudo que está descrito aqui em Levíticos era lá na antiga aliança. Era uma aliança que apontava para aquilo que iria acontecer mais adiante. Quem era esse sumo sacerdote? Quem é esse sumo sacerdote? Para quem ele apontava? Ele apontava para Cristo Jesus. Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança, de maneira que hoje Jesus nos leva à presença de Deus, leva os nossos pecados à presença de Deus, nos dá condições de adorar a Deus em santidade e reverência, porque Ele, irmãos, tem todos esses requisitos que o sacerdote deveria ter. É por meio de Cristo, irmãos, que o sacrifício pelo nosso pecado é entregue a Deus. Veja o que diz ainda lá Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 8, 6. Diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Por que que ele, irmãos, tem um ministério mais excelente? Porque Jesus é o cumprimento daquilo que os levitas lá do Antigo Testamento já faziam de forma simbólica. O livro de Levíticos, irmãos, e todas aquelas cerimônias, aquelas leis, faziam com que o povo aspirasse por aquele que seria o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito veio em Cristo Jesus. Este sacrifício perfeito é Jesus, o nosso Senhor, que nos leva a Deus, que nos permite cultuar a Deus de forma perfeita, irmãos. É por meio de Cristo que oferecemos os sacrifícios, irmãos, que tiram a nossa culpa do pecado. Às vezes chegamos para cultuar a Deus, irmãos, carregado de pecados. Basta parar um pouquinho e pensar e fazer uma avaliação retrospectiva do que fizemos na semana anterior e a gente percebe, irmãos, a carga de pecado que trazemos no momento do culto. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o sacrifício da expiação, o sumo sacerdote, que não é só sumo sacerdote, ele também é o sacrifício que foi entregue a Deus. Ele está aqui para colocar diante de Deus, levar diante de Deus os sacrifícios pelo teu pecado. Você pode sair daqui nessa noite pela fé, com a certeza de que não há mais condenação sobre você, que não há culpa mais sobre você, porque o teu sacerdote já expiou os teus pecados, e não foi uma expiação temporária, limitada, irmãos, foi um sacrifício perpétuo, porque, irmãos, pela eternidade o louvaremos pelo sacrifício que ele fez para perdoar todos os nossos pecados, do passado, do presente e do porvir, do futuro. Meus irmãos, só Cristo é capaz de levar a Deus as ofertas que entregamos a Ele. Só Cristo, só Cristo. Aqui eu faço uma observação, irmãos, nessa teologia da prosperidade dos nossos dias. Os homens, eles tentam ser mediadores entre os homens e Deus, né? Eu ouvia esses dias alguém falando sobre esses sacrifícios, o indivíduo lá que vai dizer: olha, eu vou levar seu pedido lá para o monte, não sei lá das quantas, para queimar lá e para que Deus lhe abençoe. Irmãos, na verdade o que esses homens estão fazendo é assumindo o lugar de Cristo, usurpando o lugar de Cristo, querendo ser mediadores entre a igreja e Deus, entre os fiéis e Deus. Meus irmãos, o mediador entre nós e Deus não é o pastor, não são os oficiais dessa igreja. O mediador, o único mediador é Cristo Jesus, que nos leva e nos coloca diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote, que tem todas essas características, que foi separado pelo Pai para intermediar a nossa vida, para nos colocar como perfeitos diante de Deus. Meus irmãos, é Deus, e Deus, ao receber o sacrifício de Cristo, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Então, deixa eu lhe lembrar aqui, segunda atitude que você precisa ter, que nós precisamos ter, irmãos, é ter o sumo sacerdote para perdoar os nossos pecados. Você não vai cultuar a Deus se você não estiver
crendo na obra e no ministério do sumo sacerdote que você tem, que intermedia o teu relacionamento com Deus, que abre, escancara as portas dos céus para que você possa adorar a Deus. Você está entendendo por que a gente muitas vezes diz, olha, em nome de Jesus, cultuamos e adoramos em nome de Jesus? Porque, irmão, não tem como chegar para Deus, tem como adorar a Deus se não for por meio dele. Meus queridos irmãos, essa passagem ainda nos mostra uma terceira atitude. E a terceira atitude aqui para cultuar a Deus, como Ele requer que nós venhamos cultuar, é a seguinte: nós devemos cultuar a Deus em obediência ao meio que Ele estabeleceu para perdoar os nossos pecados. A palavra-chave aqui é obediência. Obediência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O culto, ele não é organizado segundo o que a gente quer. A gente não coloca no culto o que é legal, o que a gente acha bom. O culto é estabelecido segundo o que Ele determinou. Deus não disse, olha, vocês fazem como vocês bem entenderem, como vocês bem imaginarem, né? Vocês vão lá, de repente, começa a plantar bananeira aqui, né? Começa a fazer um movimento aqui. Não é assim, meus irmãos. Se nós queremos, de fato, ouvir, cultuar a Deus como Deus quer, precisamos nos voltar para a Bíblia. Ou como dissemos hoje de manhã, a Bíblia é a nossa regra, é só a Escritura, a Bíblia é a nossa regra, única regra de fé e prática. Então, o que a gente tem feito, nós precisamos perguntar, está de acordo com a Bíblia? As músicas que nós temos cantado revelam, de fato, o que Deus é, mostra a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, mostra o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo conforme a Bíblia ensina? Ou será que a gente está cantando, né, aquilo que a gente bem entende? E quando isso acontece, a gente acaba dizendo, né, que a nossa vitória tem sabor de mel, né? Só que é uma vitória carnal, onde o outro é humilhado. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado. O nosso culto deve ser estabelecido em obediência, e o critério está nas Escrituras. Os critérios estão nas Escrituras. Então, qual é o meio que Deus estabeleceu para perdoar os nossos pecados? Para que venhamos nos aproximar dele sem ter medo, para lançar fora todo o medo, né? Meus irmãos, Deus estabeleceu perpetuamente o perdão que se daria através do derramamento de sangue. Ah, pastor, e como é esse negócio de derramamento de sangue? Eu tenho que vir para o culto, tenho que derramar o sangue. Vou lhe explicar bem direitinho. Veja o que diz o versículo 34. Diz assim, Levíticos 16, 34. Diz assim: isto lhe será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu destaco aqui para vocês duas palavrinhas. Primeira delas, ele diz aqui que é estatuto perpétuo. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus sem que aconteça o que Ele está exigindo aqui. E o que Ele exige é o quê? Que haja expiação. E como é que a expiação acontece? Lembrando a vocês, a ovelhinha, ela era degolada. Naquele momento ali, o seu corpo e sua cabeça, né, eram separados. O sangue era derramado. O sangue da ovelha era pego pelo sumo sacerdote, e com este sangue, simbolicamente sendo aspergido e derramado sobre o altar e sobre o templo, o sacerdote estava dizendo: olha, agora o sacrifício, porque o salário do pecado é a morte aconteceu, a ovelhinha morreu, o sangue está sendo aspergido, Senhor, logo a culpa que estava sobre este homem, sobre esta mulher, já não tem mais. Aí você diz, e por que a gente não faz isso? Porque quando nós olhamos para a cruz do Calvário, como disse João Batista, lá estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, o Cordeiro que foi degolado, o Cordeiro que foi crucificado no madeiro, era Cristo Jesus, e o seu sacrifício é sacrifício perpétuo.
Eu e você não fazemos mais sacrifícios de animais, porque, irmão, Jesus fez de uma vez por todas, como diz o escritor aos Hebreus, num ministério sobremodo excelente, porque Ele cumpriu de uma vez por todas o derramamento de sangue, para que nós pudéssemos ser perdoados. Meus irmãos, ainda hoje é assim. Entenda bem o que eu estou lhe falando. Ainda hoje é assim. Não há como nos achegarmos a Deus se não derramarmos sangue. Mas o derramamento de sangue acontece por fé no que Jesus fez na cruz do Calvário. Meus queridos irmãos, é crendo no sangue que foi vertido, derramado na cruz do Calvário, que somos perdoados. Como diz o Hebreus capítulo 9, versículo 22, na parte B, diz que sem derramamento não pode haver, derramamento de sangue, não pode haver perdão, remissão de pecados. Não pode haver. É preciso que uma vida seja tirada. Aí você diz, por que Deus quer uma vida, irmãos? Porque Deus é infinito. E todas as vezes que a gente comete um ato contra a vontade de Deus, a justiça de Deus, a pena de Deus, o castigo de Deus, e um Deus infinito também é um castigo infinito. Mas qual é o castigo infinito que nós podemos sofrer? O pior de todos os castigos que alguém pode sofrer nessa vida não é perder os seus bens, não é ficar doente. Sabe qual é, irmãos? É perder sua vida. É perder sua vida. É por isso que era necessário que uma vida fosse tirada para que o perdão chegasse até nós. Deus, Ele requer que obedeçamos à purificação pela expiação que o nosso sumo sacerdote traz. Ele quer, irmãos, que nós simplesmente ouçamos o que Ele requer para o seu culto e obedeçamos. Arão, simplesmente, ao ouvir aquilo que Moisés havia dado, ele obedeceu, como diz aqui o versículo 34. Ele não titubeou, ele disse, é o Deus Santo. O Santo, Santo, Santo é quem fala. E Arão então obedeceu. Quem não obedece ao meio estabelecido por Deus, busca sempre a purificação pelas suas próprias obras. Eu lembro que na minha adolescência, irmãos, isso aqui é uma autocrítica, viu? Eu achava que as coisas tinham que acontecer como eu achava bom, né? Como eu julgava nos meus critérios. E eu dizia, olha, o culto foi uma maravilha, porque o culto aconteceu, eu me senti bem, as músicas eu entendi, né? O ambiente estava legal, os irmãos estavam cantando empolvorosos, e às vezes sequer parava para refletir sobre se o que eu estava fazendo estava de acordo com a palavra, se o que eu estava fazendo estava de acordo com a natureza do Deus Santo a quem eu sirvo, que diz como Ele quer ser adorado, que diz o que é que nós precisamos fazer no culto a Ele. Meus irmãos, quem não obedece ao meio que Deus estabeleceu, vai sempre usar nas suas próprias mãos para tentar entregar a Deus, né, o seu fogo estranho. Meus irmãos, é costume de alguns religiosos por aí estipular alguns meios para perdoar pecado. Para perdoar pecado. Um indivíduo tem que fazer um sacrifício num dízimo dobrado. Outros têm que cumprir ritos litúrgicos e de oração e de leitura. Não é que isso seja ruim, né? Ler a palavra e orar. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês: jejum e oração não perdoam pecados. Você pode orar, mas não, essa prática não perdoa pecados. Louvor é uma maravilha, a gente canta, a gente expressa, mas não perdoa pecados. Não perdoa pecados. O que perdoa pecado, irmãos, é o sangue derramado diante do Senhor. E o sangue da nossa expiação está na cruz do Calvário. Você precisa e eu preciso entender, nós precisamos entender, irmãos, que para que de fato tenhamos os nossos pecados perdoados, para cultuarmos a Deus como Ele merece ser cultuado, é necessário que o nosso mediador nos lave, nos banhe com o seu sangue, para que possamos chegar diante dEle sem culpa, com a certeza de que não há mais condenação sobre a nossa vida, amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Meus queridos irmãos, o sacrifício é o meio para nos perdoar, é o meio que Deus estabeleceu
para que nossos pecados fossem perdoados. E é preciso obedecer por fé a esse sistema que Deus aqui estabeleceu. Não tem outro caminho, não tem como, não tem atalho. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Ele é o mediador, porque Ele está entre a minha vida e Deus. Não tem outro caminho. Ah, pastor, não tem nenhum atalho. Não tem não, e cuidado com o atalho, viu? Porque às vezes na nossa natureza, que gosta sempre de atalhar, né? A gente gosta por natureza de seguir sempre o caminho mais curto, né? A gente pode entrar numa enrascada. Eu já falei a vocês, esses dias fui a Guarabira pregar e nas pressas, ao sair de lá, para vir para João Pessoa, eu entrei, apertei no GPS lá, e o GPS tem várias opções, e tinha lá caminho mais curto, e eu vou nesse. Pum, irmãos, para que eu fiz isso? Altas horas da noite, já eram umas 10 horas, e aí, irmãos, o GPS me levou. E de repente eu comecei a perceber que aquele caminho mais curto, irmãos, estava me levando em alguns becos escuros, algumas passagens estreitinhas que não tinham iluminação, e o meu coração começou a temer. E eu aprendi a lição, irmãos, que muitas vezes querer atalhar pode nos trazer sérios problemas. Na vida espiritual também é assim. Querer atalhar, não querer passar por Cristo Jesus, não ser lavado pelo sangue de Jesus, confiar nas próprias obras, é um atalho que vai lhe levar direto para o beleléu, para o inferno, para distante de Deus. Meus irmãos, é preciso obedecer por fé ao sistema que Deus estabeleceu. O nosso culto a Deus depende disso. O nosso culto a Deus depende disso. Caso contrário, a gente vai estar criando o culto. A gente vai estar organizando culto para Deus. Às vezes a gente percebe em alguns de vocês essa falta de noção de que nós estamos em culto a Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos, como pastor de vocês, que eu notei nessa noite. Por exemplo, eu vi durante o culto, no momento da leitura da palavra, que a voz de Deus estava sendo aqui lida, os irmãos transitando dentro do culto. Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente não está entendendo o que é que está acontecendo aqui. Se a gente entendesse bem o que está acontecendo aqui, a palavra de Deus está sendo lida, a gente pararia, esperaria a palavra ser lida, depois a gente entraria. A gente está diante do Deus Santo que está falando pela sua palavra. Então, a gente transitando. Quer outro exemplo? Que me faz pensar o que é que passa na cabeça. Está o culto rolando e gente preenchendo formulário, ficha no culto. Irmãos, onde é que nós estamos diante de quem, pelo amor de Deus? Diante do pastor? É diante do pastor? A gente está diante do Deus Santo. Toda atenção é para Ele. Tudo é para Ele, não é para nós. Deixa eu lhe dizer aqui, na hora que a palavra está sendo lida, faça de tudo para não se movimentar. Fique no seu lugar. Porque você vai estar dizendo o seguinte: eu estou entendendo o que é que está acontecendo aqui. Eu estou diante do Deus Santo. Há casos que você não vai poder ficar. Você tem lá uma doença, você precisa sair imediatamente. Mas se você pode ficar, reverencie o Deus a quem você serve. Reverencie o Deus a quem você adora. Se tem alguma coisa para assinar, uma ficha para preencher, seja lá o que for, deixa o culto acabar. Deixa o culto acabar, você faz isso, mas não faça isso aqui na hora do culto, não. Entenda o que está acontecendo aqui. Nós estamos diante do Deus Santo. E essa reunião é reunião solene. O culto do domingo é o quê? Culto solene. E a gente precisa vir pronto para cultuar e adorar a Deus. Meus irmãos, por que estamos reunidos hoje aqui, nessa noite? Você sabe por que a gente está aqui nessa noite? Deus, Ele nos trouxe aqui, irmãos, para adorá-lo, por meio do sacrifício expiatório que Ele nos deu através de Cristo Jesus. Deus nos fez sair dos nossos lares, entendendo que aqui o corpo dele está reunido, a igreja do Senhor.
em reverência, nós nos reunimos aqui e adoramos a Deus e dizemos: Senhor, muito obrigado, porque nós fomos lavados pelo sangue da nova aliança em Cristo Jesus, porque não há mais pecado sobre mim, não há culpa sobre mim, porque eu posso falar contigo, me relacionar contigo, Senhor, porque Tu és santo, Senhor, Tu és santo. E aí nós adoramos a Deus. Vou dizer uma coisa para vocês: um dia que vocês forem a uma outra igreja, vocês vão ver o compromisso daquela igreja, perceber o compromisso daquela igreja com a palavra. Sabe como? Pelo culto. O culto é a maior evidência de que uma igreja de fato conhece a palavra. Se você olhar naquele culto, aquele desmantelo, a palavra não é pregada, a palavra não é cantada, orações são feitas segundo o que bem entende, corra, porque o que está acontecendo ali não é culto ao Senhor. Meus irmãos, o sacrifício que recebemos de Cristo nos mostra a fraqueza das nossas obras e o favor de Deus, a graça de Deus. E é sabendo de tudo isso que nós entramos então em culto ao nosso Senhor, agradecendo, adorando, exaltando a Ele. Portanto, meus queridos irmãos, atentemos para o que o nosso culto, o que é que deve acontecer no nosso culto, para que nós não nos desviemos da palavra do nosso Deus e de Cristo Jesus, que nos permite, que nos dá condições de cultuar a Deus. É por meio de Cristo e para Ele que nós ofertamos nessa noite. Como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, oferecemos a Deus sacrifício vivo ao Senhor, sacrifício de vida, onde eu não sou morto, eu ainda continuo vivo, falando, entregando a Deus o nosso culto a Ele. Meus queridos irmãos, Cristo é o sacrifício que foi entregue a Deus pelos nossos pecados. E é por meio dele, por meio dele e para ele que nós cultuamos, nós prestamos o nosso culto hoje. Que nós possamos aqui ouvir os princípios que Levíticos tem a nos ensinar. Que nós venhamos pesar em nossos corações o que é que nós temos entregado ao Senhor e se de fato temos cultuado, oferecendo a Deus o sacrifício expiatório em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus aplique sua palavra em nosso coração, e nós vamos orar nesse momento, e vamos pedir ao Senhor que essa palavra nos leve a fazer uma avaliação do que temos entregue ao nosso Deus. Então faça a sua oração silenciosa, e depois nós estaremos orando todos juntos ao nosso Senhor. Deus, Ele está aqui no nosso meio, meus irmãos. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos porque Tu és a razão do nosso culto, porque nós podemos nos dirigir a Ti, Senhor, não confiantes nas nossas obras, mas confiantes no sacrifício que o Teu Filho realizou em nosso favor. Pai, a ovelha que morreu ali naquela cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pai, expiou os nossos pecados para que nós pudéssemos agora nos achegar ao trono de graça, à Tua presença, ao Santo dos Santos, Senhor. E nós te pedimos nessa noite, que diante daquilo que nós ouvimos, o Teu Espírito Santo nos leve, Deus, a avaliar a nossa postura, as nossas atitudes diante do culto que temos prestado a Ti. Meu Deus, não nos deixa ser irreverentes, não nos deixa, Senhor, acreditar que as coisas devem ser como nós bem entendemos, porque Tu és santo, e a maneira com que o Senhor se relaciona conosco é determinada por Ti na Tua palavra. E nós te pedimos nessa noite, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cultuar a Ti. Pai, apara, Senhor, as arestas do pecado que existe dentro de nós, que muitas vezes, Senhor, nos engoda, nos engana, nos leva, Senhor, em uma direção oposta ao que a Tua santa palavra revela. Eu te peço, tenhas misericórdia de nós, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor nessa noite, porque Tu és o merecedor de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Pai, eu te peço assim eu te agradeço por aquilo que nós ouvimos da Tua parte, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos.